Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje Deus tem uma palavra muito tremenda para o teu coração. Vamos falar hoje sobre esse tema que está aí na tua tela, como suportar o sofrimento. Como podemos suportar as adversidades, as tribulações, a dor, os momentos que são inesperados, contrários, que chegam na nossa vida. Nós estaremos falando sobre esse tema. Eu gostaria de começar com um versículo muito tremendo que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, e ao versículo 17, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, sem nenhuma comparação. Então o sofrimento, muitas vezes aquele que você chora, que você não quer, ele está produzindo algo bom, ele tem um propósito, Deus está agindo, Deus está permitindo esta dor, porque ele tem algo bom em vista, ele está trabalhando, ele está aperfeiçoando, e ele está fazendo coisas que nesse momento, no momento da dor, da tribulação, você não enxerga, você não vê, você não entende, você não gosta, mas Deus é fiel e Ele é poderoso, e Ele faz coisas tremendas, mesmo durante o momento da tribulação e o momento da dor. Tudo tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então hoje, fica ligado conosco, estaremos falando sobre este tema. Eu gostaria também neste momento de agradecer a Deus pela parceria que nós temos com a Faculdade Boas Novas e dizer que a Boas Novas, o programa Abrindo a Bíblia especificamente, tem essa aliança com a Faculdade Boas Novas, que está aí já na tua tela, o contato, está aí já na tua tela também o site da Faculdade Boas Novas e o número também para você poder ligar e se informar um pouco mais sobre os cursos e sobre tudo que seja interessante para você saber. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas antes disso também, só quero dizer para você que no final deste programa nós estaremos orando com você. Ligue para nós, faça aí uso desse telefone que está na tua tela e você poderá então falar a tua necessidade e nós estaremos orando com você no final do programa, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, eu já volto já com você neste tema, como suportar o sofrimento. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você hoje com esse tema muito tremendo, que de uma certa forma você se identifica, porque todos nós passamos por momentos de sofrimento na nossa vida. E aqui hoje vamos falar um pouco sobre como podemos lidar com o sofrimento, entendendo que existem formas erradas e formas que vão nos auxiliar, nos ajudar a encarar essa dificuldade. Nós podemos também dizer que existem formas que não são corretas. E nós vamos hoje falar um pouco sobre quando nós passamos por situações difíceis, podemos dizer que uma das maneiras erradas de lidar com o sofrimento é saber, a forma errada é exigir, saber e ter uma explicação por que estamos passando por esse sofrimento. Eu diria que essa é uma atitude, uma forma errada de lidarmos com a situação. É exigir de Deus uma explicação. Exigir de Deus e saber dele por que nós estamos passando por esse momento, né? Temos que entender que o nosso Deus, se Ele permite o sofrimento na tua vida e na minha, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano que é maior do que o nosso plano. E Ele tem um propósito tremendo e Ele está permitindo essa circunstância.
E Ele tem, então, algo em mente, claro, para a tua vida. E Ele vai, na sua soberana vontade, no seu soberano agir, permitir esta circunstância. E nós, muitas vezes, queremos questionar e exigir de Deus uma explicação. Eu diria que a atitude certa está aqui, de uma certa forma, registrada no versículo, que é o versículo 28 de Romanos 8, que diz assim: e sabemos que todas as coisas que acontecem na nossa vida contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que Deus permite acontecer na tua vida têm um propósito e contribui, mesmo que seja mal, que seja doloroso, que seja afrontativo, que seja algo que te traga vergonha, que te traga tristeza. Tudo isso está contribuindo para o bem daqueles que amam ao Senhor. É bom a gente ter esse versículo no nosso coração e procurar memorizá-lo também. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque quando nós entendemos que Deus tem todas as coisas que Ele permite, estão contribuindo, nós podemos então perseverar e entender um pouco melhor a questão do sofrimento. 2 Coríntios, o versículo que bem no começo do programa eu citei para você, é muito tremendo também. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, fala o mesmo pensamento. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações são leves e momentâneas. Isso quer dizer que a tribulação e o sofrimento e a dor não vai durar para sempre. Deus vai dar um escape, Deus vai dar uma solução, você vai vencer. Mas está dizendo que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem, tribulações produz para nós um eterno peso de glória, sem nenhuma comparação. Produzem algo bom, um eterno peso de glória, que não vai ter nada que se compare. Você está falando, isso aqui não tem nada bom, nada de bom vai sair dessa situação. Certa vez eu questionei Deus também. Eu perguntei, Senhor, eu espero que isso aqui tenha algum propósito. Imagina eu falar assim com Deus. Mas a gente é filho e a gente às vezes fala assim. E eu lembro claramente falando, meu Deus, Senhor, que essa dor tenha um propósito. E claro, tinha um propósito. Deus estava me tratando, Deus estava me aperfeiçoando, Deus estava trabalhando no meu coração. Na hora a gente não vê esse trabalho, não vê esse aperfeiçoamento, mas Deus está fazendo. Então temos que entender, uma atitude errada é colocar Deus contra a parede, ter que exigir, por que Deus está permitindo isso? Como se fosse que Deus tinha que dar uma explicação para nós o porquê. Mas a atitude certa é saber e entender que todas as coisas Deus está trabalhando para o nosso bem. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma outra atitude também que eu diria perigosa quando nós passamos pelo sofrimento, e é um momento que todos nós vamos passar. Se você ainda não passou, não quero profetizar aqui de uma maneira, que vai te assustar, mas você vai passar, porque todos nós passamos por um momento de dor na nossa vida. Mas uma das atitudes que muitas vezes não vai nos auxiliar é a atitude de nos distanciarmos de Deus. Muitas vezes, quando passamos pelo sofrimento, a dor é tanta que muitas pessoas se afastam daquele que é a solução para o sofrimento. Se afastam daquele que é o remédio, daquele que tem o bálsamo, daquele que tem a resposta, daquele que pode ajudar e dar solução para o sofrimento. Isso é perigoso. Muitas pessoas, no auge da dor, do sofrimento, em vez de correr para Deus, se abrigar em Deus, se apegar a Deus e falar, Deus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Tu és o meu amparo, Tu és o ar que eu respiro, Tu és a minha solução, sem Ti não vou vencer,
Sem ti não vou chegar a lugar nenhum, Senhor, porque dependem de Deus. Mas muitas, ao invés de se aproximar daquele que traz solução, que traz bálsamo, que traz o remédio, que traz a vitória, se afastam. Se afastam de Deus, correm de Deus, vão pular o lugar contrário, param de orar, param de ler a Bíblia, param de buscar a Deus. E o mais triste de todos, param de ir na casa do Senhor, param de cultuar, de ir na igreja, de buscar a Deus na casa dele. Ah, mas é muito sofrimento. A primeira coisa que fazem é parar de ir na igreja, parar de buscar Deus, parar de ler Bíblia, parar de estar na presença de Deus. Mas o que você tem que reconhecer é o seguinte, que mesmo em meio ao teu sofrimento, Deus está com você. Deus está conosco. Deus é socorro bem presente no meio da minha angústia. Essa é a verdade, que você não pode omitir, que você não pode esquecer. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Para você hoje essa palavra, para você que está passando por um sofrimento e se sentindo absolutamente só, porque é isso que o inimigo faz, quando ele vê tua tristeza, ele vê teu sofrimento, e ali ele procura tirar proveito e falar, tá vendo? Olha só como que você está. Mas você tem que dizer em voz alta e dizer, a palavra declara que jamais o Senhor me deixará e jamais me abandonará. Esta verdade também está em Mateus, no capítulo 28 e o versículo 20. Eis que estou convosco, diz Jesus, até a consumação dos séculos, até acabar tudo. Eu vou estar presente na tua dor, na tua alegria, na tua angústia, no teu bem-estar. Eu estarei contigo, diz o Senhor. Amém? Olha o que diz também em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e no versículo 7. Muito tremenda esta passagem. Diz assim, humilhai-vos, portanto, perante a poderosa mão de Deus, para que ele ao tempo certo, oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você, mesmo quando você não percebe. Deus cuida de você, mesmo quando você não vê. Deus cuida de você, mesmo quando você não cuida das coisas dele. De ler a palavra dele, de estar na casa dele, de orar para ele. Ele é presente. Por isso ele fala, eis que estou convosco, nunca vos deixarei. Amém? Então, olha só, uma maneira de você encarar o sofrimento é você estar ciente que mesmo em meio ao sofrimento, Deus está com você. Eu estava essa semana lendo em Gênesis, e eu amo a história de José. E em Gênesis, no capítulo 39, fala um pouco da vida dele ali, de como ele foi vendido pelos irmãos, que jogaram ele no poço, depois tiraram do poço, aí venderam ele, foi parar na casa de Potifar, foi ser escravo, foi ser um servo. E fala que ele estava naquela situação, mas aí diz um versículo que faz toda a diferença. Diz assim, e José sabia que Deus estava com ele. José sabia que Deus estava com ele. Vou ler para você, para eu não dizer aqui nas minhas palavras, porque é tão tremenda esta passagem. Está bem aqui, olha só. Gênesis capítulo 39. Eu amo essa passagem. O Senhor era com José. Deus estava com ele. Isso é muito tremendo. E eu creio que José reconheceu isso. Por isso que ele continuou, não esmoreceu, não entregou os pontos, falou, estou aqui nessa cadeia, então deixa eu ficar apodrecendo, deixa eu ficar aqui fazendo nada mesmo, já que eu estou aqui. Não, ele trabalhou, ele foi atrás, porque ele reconhecia a presença de Deus. Amém? Hoje estamos falando sobre esse tema, como suportar
o sofrimento, como suportar a adversidade. Uma das maneiras erradas também, um dos erros que cometemos quando a adversidade bate na nossa porta e vem o sofrimento, é que muitas pessoas se distanciam de Deus e se isolam. Elas se distanciam e essa é uma tática do maligno, de afastar a pessoa, sabe? Ele sabe que nesse momento que você está afastado, que você está isolado, você se torna vulnerável a qualquer tipo de sugestão, seja do inimigo, claro, sendo usando pessoas, porque Satanás vai usar uma pessoa, colocar aquela pessoa no teu caminho para te dar uma sugestão errada, um conselho errado. E ele quer te isolar, para você ficar longe da família de Deus, longe da casa do Senhor, longe do lugar do fortalecimento. Ele quer que você fique curtindo a tua tristeza, o teu sofrimento. E Satanás trabalha com essa tática. A tática não só do afastamento teu de Deus, mas do teu isolamento das pessoas. E aqui está falando para nós, muito tremendo, né? Que a atitude certa é eu manter comunhão com os meus irmãos. Porque ele não somente quer isolar você de Deus, mas quer isolar você da comunhão com o teu irmão, de ir para a igreja, de ver teu irmão. Isolar você de uma tal maneira que você não tenha comunhão. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o seguinte: e não vos deixeis de congregar. E não somente congregar, mas ele quer te afastar de orar com alguém, de perseverar em oração, de ter comunhão. Sabe? Quem sabe hoje você está passando por um sofrimento. Procure pessoas. Eu fiz isso. Quando eu passei pelo meu sofrimento, Deus permitiu vários, né? Porque não é só um que eu passei na minha vida, mas o mais recente, que foi muito devastador, o inimigo procurou realmente me atingir. Eu corri para as pessoas que eu conhecia. Pessoas de oração, mulheres de oração, que eram minhas amigas. Não me isolei. As convidei lá para minha casa, ora comigo. Ou hora eu ia para a casa de uma, orava com ela lá. Mas eu não fiquei no meu cantinho sentindo a minha dor. Vamos tomar café junto. Vem aqui na minha casa para a gente tomar um café e orar. Ou eu vou na tua casa, vou trazer um lanche e lá a gente vai orar e vamos ter comunhão. Então Satanás não quer você tendo essa comunhão, abrindo teu coração para alguém, para ela te ajudar. Se você for uma mulher, procure tua mulher. Se você for homem, procure um outro homem de oração, um homem de Deus, um pastor, um líder, para te auxiliar e te ajudar. Porque o inimigo quer você isolado. Isolado, você se torna mais fraco. Mais fraco, você se torna mais carente. Mais carente, você se torna uma presa fácil. Você se torna completamente vulnerável a qualquer sugestão do inimigo, a qualquer ideia errada. Então vai buscar alguém para orar com você. Uma mulher de Deus, se você for mulher. Eu fiz isso. Quantas, eu posso até enumerar aqui. Seria injusto falar o nome de um, porque são muitas amigas que no momento da minha dor, eu pude bater na porta delas. E elas falaram: Raquel, eu vou orar com você. Eu vou segurar, eu vou jejuar com você, minha amiga. Eu vou estar com você em oração, amiga. E hoje Deus quer isso para você. Nada de ficar se isolando. Porque esta é a tática do teu inimigo, no momento que você deve estar ali lutando. Uma outra maneira também de nós errarmos, e seria uma tática errada, ao passarmos pelo sofrimento, é procurar e decidir colocar limites à capacidade de suportar o sofrimento. Isso quer dizer: Senhor, só até aqui, porque se vier mais problema, eu não aguento. Eu não vou suportar. Chega. Isso é você querer colocar limites. É você dizer para Deus: só até aqui. Eu não aguento mais nada. Deus sabe a quantidade, Deus sabe o peso que Ele pode colocar sobre os teus ombros. E Ele não vai colocar acima do que você pode suportar. Mais do que você, Deus sabe o grau, o nível que Ele pode levar do sofrimento sobre a tua vida e te dar graça e força
para você suportar. Não é você que determina, não é você que diz para Deus. Deus já sabe. Amém? Muitas vezes nós queremos determinar e dizer para Deus: Deus, não aguento mais, chega, passa de mim, acabou, chega desse vale, vamos sair daqui agora. E Deus está permitindo este vale, permitindo esse sofrimento, permitindo esta dor, permitindo esta porta fechada, porque Ele tem um propósito maior do que o teu, e Ele sabe por que Ele está permitindo. Então temos que vigiar e saber que Deus, Ele determina e conhece os teus limites. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Se você quiser dar uma conferida, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Estamos falando sobre como podemos sofrer, como podemos suportar o sofrimento. Existem formas erradas e existem formas corretas, formas que vão te ajudar, certas, que você poderá então fazer, poder tomar esse caminho, fazer desta maneira, para que você venha entender que você pode sim suportar, porque Deus está contigo. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, vamos voltar com você, falando sobre uma outra atitude também, que é negativa, e que Deus não quer ver no teu coração, quando você estiver passando por este vale. Amém? Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você hoje num tema tão relevante para você e para mim: como suportar o sofrimento. Ele vem e Deus nos mostra, nos dá mecanismos de como podemos suportar estes momentos, ter atitudes corretas, atitudes e reações que não vão nos ferir, mas vão promover cura, vão promover aquilo que é bom. Então, olha só, uma das atitudes que nós vários já falamos para você que são negativas e a que são corretas, mas voltando aqui a uma outra também, que temos que ter cuidado, é que quando vier o momento do sofrimento, não nos impacientarmos com Deus. Essa é uma atitude perigosa. Diria que é uma atitude errada. É a atitude da impaciência. E não somente com as pessoas ou com a circunstância, mas com o próprio Deus. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 8, a parte A. Olha, não te impacientes. Essa é a parte B. Pois certamente isto acabará mal. Não te impacientes. Porque na impaciência, tudo isso que você está fazendo de uma maneira impaciente vai acabar mal para você. Então a paciência não gera vitória, não gera solução, não gera alegria, paz, contentamento. E muitas vezes nós nos impacientamos com Deus. E não vai ficar legal, não é uma coisa boa. Eu tenho que simplesmente confiar, e não é fácil confiar. Diria que é mais fácil impacientar. Mas Deus nem sempre nos leva para o caminho mais fácil. E aí que a nossa fé é provada e testada. No momento da dor, temos uma atitude correta. Não a impaciência, mas a fé, a confiança. E aqui está dizendo para nós então, qual é a atitude correta? É esperar no tempo de Deus. E o Salmo 31 tem 2 versículos tremendos, que são o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Olha o versículo 15. Não, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Senhor, as minhas mãos, a minha vida está nas tuas mãos.
sabe, é em Ti que eu vou confiar. Não vou me impacientar, mas eu vou ter confiança. Amém? Estamos hoje falando sobre como você e eu podemos lidar com o sofrimento. E tem uma outra passagem também, outro pensamento, que está aqui. É um pensamento também que demonstra e que nos mostra uma maneira errada de nós passarmos por esse momento de vale e de sofrimento. É uma solução que a gente procura com as nossas próprias mãos. E é isso que é o que nós fazemos, procurar a nossa própria solução. Em outras palavras, estou passando por esse sofrimento, vou dar o meu jeito. Não vou permitir esse sofrimento. Então agora eu vou dar uma solução e dar o meu próprio jeito para solucionar. Mas tem uma palavra também para nós concernente esta atitude. Está em Provérbios 14, versículo 12, que diz assim: há muitos caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Vou dar a minha maneira, o meu jeito. Tem um exemplo muito tremendo, e é um exemplo que eu diria clássico na Bíblia, de Sara e Abraão, que desejavam tanto ter um filho. E Deus tinha dado para eles uma promessa: eu vou dar esse filho. Mas não veio na hora que talvez ela quisesse. E passou-se o tempo, e ela começou a se impacientar. E da impaciência veio o desejo de dar uma solução. E a solução que ela teve foi dar uma concubina ao seu esposo, e dali então, daquela relação, nasceu-se o filho que ela queria tanto. Mas não era o filho da promessa. E ela se impacientou e falou: não, mas eu quero um filho, vou dar minha solução, vou dar o meu jeito. E no final da história você sabe que ela deu o jeito, mas não era aquilo que era o que Deus queria. Então, na nossa impaciência, buscar a nossa própria solução não é a solução. A solução é confiar na orientação de Deus, no tempo de Deus, na palavra de Deus, mesmo que demore, mesmo que não venha de imediato. Mas é o que Deus tem para você. E o tempo dele, a resposta dele, a maneira dele é o correto, é o certo, é o bom. E é naquilo que você vai ser abençoado. É na solução que Deus dará e não a tua que você está procurando. Então temos que ter muito cuidado nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor, de não termos e agirmos de uma forma precipitada que nos leva a um erro. Amém? Entregar ao Senhor, esperar no Senhor. Salmo 27 fala isso, né? O Senhor é minha luz e a minha salvação eterna. De quem eu me recearei? A quem eu temerei? Aí no último versículo fala: espera no Senhor, não atemerize o teu coração, fortifique o teu coração, espere, pois, pelo Senhor. Esperar é o que nós não gostamos de fazer, mas é aquilo que é necessário para nós termos vitória, sucesso, no tempo de Deus e na hora certa. Amém? Uma outra atitude também que é errada, errônea, no momento do nosso sofrimento, é nós nos iludirmos, nos decepcionarmos. Sabe, a ilusão, a decepção. Ah, eu não esperava isso. Ah, eu não merecia isso. Ah, esse sofrimento está demais para mim. E hoje Deus está falando com você, que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da tua vida e desta circunstância que hoje você está passando, porque Ele está permitindo você passar. Certa vez, Deus falou tão claro comigo algo. Eu já falei inúmeras vezes aqui nesse ministério, porque eu sou sincera com você. Aquilo que Deus me fala, eu também compartilho. A dor que eu passo, eu também compartilho. As afrontas, o sofrimento, não tem nada escondido aqui. Para você pensar que eu não passo por sofrimento também, porque todos passamos. E no meio da minha dor, eu lembro, um dia eu estava na minha casa,
mexendo com a comida. Era um final de semana e eu estava um pouco só, tinha todo mundo viajado e eu estava ali aquele dia um pouco triste. Eu estava ali pensando na minha dor, na minha afronta, no sofrimento, e Deus falou para mim o seguinte, o Espírito Santo falou tão claro comigo, ele falou assim, você vai me agradecer muito ainda, Raquel, por eu ter permitido você passar por este vale. Eu permiti, é propósito meu esse sofrimento teu, eu permiti esse sofrimento, mas um dia você vai me agradecer muito ainda por eu ter feito isso, permitido você. Amém? Esta palavra é para você também hoje. Você que está aí querendo reclamar, você que está talvez aqui se sentindo iludido, chateado, Deus fala essa palavra ao teu coração. Você vai me agradecer muito ainda por eu ter permitido você passar por esse sofrimento. Amém? Uma outra atitude também errada é nós nos entregarmos aos nossos desejos. Entregar, né? Talvez aquela dor e falar, então, agora eu vou desistir. Agora eu vou também mentir. Agora também eu vou ser enganosa. Agora também eu vou aprontar. Porque tem muitas pessoas que fazem isso. Na hora do sofrimento, em vez de lutar e se chegar a Deus, se distanciam de Deus. E aí tem uma atitude de desistir. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais, sabia? Eu vou retribuir também. Poxa, fizeram isso comigo, me feriram, me traíram, me enganaram. Vou enganar também, vou trair também. Elas vão já no oposto. Em vez de esperar no livramento de Deus, na vingança de Deus, no juízo de Deus, no tempo de Deus, elas pegam a causa, o sofrimento e elas vão dar uma solução com as próprias mãos. E vão fazer, fizeram comigo, vão ter troco. Fizeram assim, vou fazer assado. Vou retribuir. Mas olha o que diz a palavra do Senhor hoje para nós. Precisamos manter nosso coração puro. Como é que eu vou ter vitória me contaminando com o pecado? E muitas vezes o sofrimento é decorrente não pelo teu pecado. Você pode estar sofrendo por algo que você fez, mas não necessariamente seja isso. Você pode estar sentindo a consequência e sofrendo pelo pecado de alguém que está próximo a você. Essa pessoa pecou, esta errou, e você está no barco com ela, porque você é família, você talvez seja esposa, esposo, filho, pai, mãe, parente. E pelo pecado que um sofre, os que estão perto também sofrem. Você está entendendo hoje? E não é fácil você estar no mesmo barco de uma pessoa que talvez tenha pecado, ou talvez não seja pecado. Seja um sofrimento que Deus está permitindo. Está entendendo? E Deus está permitindo aquele sofrimento, porque nem todo sofrimento é por causa do pecado. E quem sabe alguém que é justo está sofrendo, mas você está sofrendo junto também. Você não é uma só carne. Temos que entender isso também. Que o sofrimento, às vezes, não é só algo alienado. Quando um sofre, todos também. Você é uma família, você é um corpo. Na minha família, quando houve um problema, que foi um problema, um sofrimento no nosso lar, cada um de nós, de uma forma diferente, sofremos aquele problema, aquela dor. Então nós temos que entender que não é ficar com raiva, não é querer se vingar, não é se entregar. E essa aqui é a nossa próxima atitude, já falei aqui, que é uma outra atitude também errônea ao nós passarmos pelo sofrimento, é ficar com raiva, é enraivecer, é ficar com ódio, é ficar com o coração duro, é ficar com o coração impenitente, é ficar ali se sentindo, sabe, deixar aquela raiva te dominar. Olha o que diz Tiago 1, no versículo 19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio no falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Não é a tua ira com a circunstância que vai trazer bem-estar e um sentimento de justiça para a circunstância. Não vai promover nenhum bem. No meio do teu sofrimento, você se irá ficar com raiva e querer colocar as coisas em pratos limpos. Deus vai julgar. Deus vai trabalhar. A causa é dele. O próximo, eu diria que seria a última atitude, que também é uma atitude errônea, é você ficar, e claro, é inevitável, mas não quer dizer que seja algo bom. Muitas vezes, quando nós estamos passando pelo sofrimento, nós queremos nos deprimir, ficar deprimido, aquele sentimento de depressão. Mas isso não é bom para nós. Olha o que diz aqui para nós: deixar a depressão tomar o seu curso, tomar o seu caminho. Porque nós podemos sim, a depressão começa a vir. Você fala, mas eu não tenho controle. Tem sim. Tem circunstâncias que você pode falar, não, eu não vou deixar esse sentimento me dominar. Eu vou para a palavra, eu vou para Deus. E eu estou falando aqui, querida, você pode pensar, mas o que a senhora está entendendo de depressão? Eu entendo, porque eu já passei por vales longos e momentos, diria, de meses, passando pela depressão. A depressão veio como uma cortina sobre a minha mente, que eu fiquei num vale por muitos meses, por conta da depressão. Então hoje eu tenho experiência para poder te falar isso. Quando vier aquele sentimento, você pode dizer, não, eu não vou me entregar a isso. Porque tem pessoas que se entregam. Ah, tá aqui, eu não tenho como fazer mais. Tenho que me entregar a esse sentimento de desesperança. Olha o que Deus fala para você hoje, para você que está se sentindo desesperançado. Porque quando vem a depressão, um dos sintomas dela é que ela rouba-nos a esperança. A pessoa fica sem esperança. E é isso que Satanás quer. Roubar a tua esperança. Não tem mais jeito, não tem mais esperança para você. O problema é muito forte, é muito ruim, não tem solução. Mas tem. Porque Deus diz que tem. Eu não vou confiar naquela depressão, vou confiar em Deus. E a palavra do Senhor fala o seguinte, em Romanos 15:13, e o Deus da esperança, porque não é Satanás que tem a esperança, não é com ele é o roubador. Ele esmigalha, ele põe aquela esperança debaixo dos teus pés e diz, você não tem mais jeito. Mas o nosso Deus diz o seguinte, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e vos encha de paz no vosso crer. É na tua fé que ele quer te dar esperança, na tua fé que ele está operando esse crer. Para que? Isso aqui tem um motivo, para que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo na tua vida te leva a ter mais esperança, te leva a confiar. E o Deus da esperança, está dizendo aqui, nos encha de todo gozo no nosso crer, para que nós sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus é Deus de esperança. E vou dizer algo para você hoje, querido. Deus transforma sofrimento em glória. O homem, ele pode tirar algo ou colocar algo, mas transformar não tem essa habilidade. É um milagre. Você pode tirar a dor tomando um remédio. Você pode tirar algo fazendo algo. Você pode colocar algo buscando ali e mudar, colocando ou tirando. Mas aqui, não está falando que Deus somente tira o nosso sofrimento. Deus transforma o nosso sofrimento em glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Deus transforma. Deus vai fazer milagres. Deus está fazendo milagres hoje na tua vida. Em meio a esse vale que você está dizendo, aqui não tem nada, tem Deus. E aonde Deus está, tem milagres.
O milagre não vai ser no meio do milagre, porque dali você não estaria notando nada. O quê? O milagre no meio do tudo da montanha, onde tudo está bem, não é percebido. O milagre virá na tua dor, no seio do teu sofrimento. É lá que Deus está operando o milagre na tua vida. Receba do Senhor esta palavra, porque Deus transforma sofrimento em glória. Só Deus. Glorifique a Ele. Tenha essa atitude no teu coração. Não fica aí isolado. Agora eu estou triste no meu cantinho, amuado. Daqui eu não saio. Sai sim. Vai para a casa do Senhor. Vai buscar pessoas para orar com você. Vai se ter as tuas amizades. Não corta ninguém. Não se isole. Mas esteja ali amparado por amizades. É o que Deus quer para a tua vida. São maneiras e mecanismos corretos para enfrentar o sofrimento. Estratégias de Deus para a tua vida. Amém? Eu sei que você as recebeu. Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar orando com você e orando por você também. Bem, estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar com você. Nós temos aqui pedidos diversos, com situações diversas, difíceis, mas o nosso Deus é o mesmo. Ele é grande, Ele é poderoso e Ele tem a solução para todo tipo de dor, de impossibilidade. Amém? A Maiara pede oração pela sua vida, pois está afastada dos caminhos do Senhor. Maiara, volte para a casa do Senhor. Volte para a igreja, volte para o convívio. Lá você vai estar sendo fortalecida. Você está num lugar perigoso, Maiara. O lugar do distanciar de Deus. Ali não é um lugar seguro, não. Volte para a igreja, volte para a casa do Senhor, porque Deus já está já há muito tempo te esperando. Amém? Porque Ele te ama. Ele não te julga, não te condena. Agora tem que ter força. E essa força o Senhor vai te dar. Não é uma coisa fácil voltar, mas é necessário. Eu sei que o Senhor vai te dar forças para você voltar para a casa dele. Amém? Vamos orar também pela Lourdes, que está com um problema emocional, um problema de compulsão. Vamos orar para o Senhor libertar ela dessa atitude compulsiva, porque isso não é de Deus. Deus quer normalidade, Ele quer que você esteja bem, equilibrada nas suas emoções, e nós vamos orar por você, Lourdes, porque nós cremos que Deus tem poder para te curar. Amém? A Valda pede pela sua mãe, Perolina, que sente muitas dores no corpo. Vamos orar em nome de Jesus para o Senhor curá-la. Orar também pela Roberta, pelas enfermidades, oração pela cura de enfermidades. Sente muitas dores no ouvido. Vamos orar para o Senhor curá-la completamente e restaurar o teu ouvido. A Tânia, ela pede oração. A Tânia Amara, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pela sua vida sentimental. Pede também pela libertação, salvação do Carlos Moacir Silva. Vamos orar por ele. Orar pela Cássia, pois ela pede oração pelo seu tio Carlos, que está enfermo. Patrícia, ela é de Manaus, também do Amazonas. Ela pede oração pela sua saúde, está com um cisto no baço. Vamos orar. Cleomara pede em favor da sua mãe, pois a sua mãe está internada com câncer. E vamos orar também pela Marilza, a favor da sua vida, pois ela faz tratamento de epilepsia e quer muito trabalhar e fazer faculdade. E quando ela tenta, ela passa mal. Querida, vamos orar para o Senhor te dar a vitória, para você ser vitoriosa e que essa enfermidade não venha te impedir de estudar, de viver uma vida normal e nem tampouco de trabalhar. Deus pode, Marilza. Aquilo que aos teus olhos parece impossível, para Deus não é. Amém? Nós vamos orar juntas. Você vai orar comigo. Nós vamos crer no nosso Deus hoje, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida da Marilza nas tuas mãos. A tua palavra diz que tu transformas sofrimento em glória,
Tu transformas água em vinho. Tu transformas, Senhor, Tu mudas a circunstância. Nós pedimos agora uma transformação, uma mudança radical na vida da Marilza. Senhor, toca nela. Venha, Senhor, com cura, totalmente libertar ela deste mal, que ela possa estudar, trabalhar e viver de uma maneira, Senhor, digna, em nome de Jesus. De igual modo, Senhor, toca na Tânia Amara, Senhor, libertando, Senhor, o Carlos Moacir de uma maneira gloriosa. Senhor, trazendo cura na vida da Roberta, cura, Senhor, na vida do Carlos, cura, Senhor, na vida da Valda, na vida da Perolina, Senhor, cura, Senhor, na vida da Patrícia, que está com, Senhor, com esse problema no seu baço. Pai, cura, Senhor, emocional e libertação para Lourdes, Pai. Nós oramos agora também, em nome de Jesus, pela vida da Maiara, Senhor, e oramos pela cura completa na vida da Cleomara, Senhor, pela mãe dela que está agora internada com câncer. Senhor, Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz de Deus, fique na graça do Espírito Santo e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir. Fique na paz.